Voltamos então, pessoal, com o nosso Espaço Heráclito de hoje, que bate um papo aqui, faz um debate com o poeta e editor Edson Cruz. Edson, a gente estava conversando aqui no intervalo e, obviamente, que o debate aqui com o Edson começa antes do Espaço Heráclito e se prolonga pelo programa. Edson, no Ilhéu, que é esse seu último livro, eu só peço aqui para você de novo, vou mostrar para vocês, estou marcando a poesia que ele lerá aqui para nós. Esse livro, que foi publicado em 2013 pela editora Patois, devolvo aqui para o Edson. No Ilhéu, Edson, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre relação entre poesia e formação. Formação no sentido denso mesmo do termo, não apenas no sentido intelectual, mas no sentido das cicatrizes vivenciais. Uau. E tem um poema seu que me marcou. Esse livro trouxe poemas que me marcaram bastante, eu até vou comentar aqui com vocês, telespectadores, e eu gostaria que você lesse, o Edson até concordou comigo, foi interessante porque eu fiz essa marcação e falou, as pessoas comentam esse poema mesmo. Lê para nós o poema Bibliotecas, e à vontade para você ler, e depois a gente vai fazer uma discussão aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o poema é sintético, como é o estilo do Edson, e a gente vai falar sobre isso, mas ele traz uma densidade e uma teia de caminhos, uma teia labiríntica de caminhos, sobre a qual a gente vai falar aqui. Então fica à vontade, Edson. Bibliotecas. A biblioteca do pai de Borges foi o fato capital de sua vida. Ele nunca saiu dela, disse. Em minha casa, nunca tive livros. O fato capital de minha vida é não ter tido pai. Minha mãe foi minha biblioteca. Ensinou-me tudo. Nunca saí dela. Era analfabeta e deveria ter se chamado Alexandria. Olha, pessoal, é bem tocante. Eu contei para o Edson, a gente conversou antes do debate isso. Veja, eu até faço um preâmbulo, aproveito a oportunidade de ter o Edson aqui para a gente discutir sobre isso, porque a questão do Jorge Luis Borges, do Jorge Luis Borges, ali, o escritor argentino, grande erudito, grande escritor, traz uma noção de que a vida do Borges, ele mesmo, confessadamente, disse isso, a vida dele foi mais entre livros do que entre as pessoas, do que entre a vida concreta. E é uma vida, a literatura do Borges é extremamente erudita, e eu gosto muito do Borges, mas às vezes sinto uma transição muito rápida de um escritor para o outro, no ensaio, então, de maneira que a gente não tem, em alguns momentos, certo enraizamento. Mas, de qualquer maneira, eu muitas vezes, ao comparar o Borges com o Ernesto Sábato, estava falando isso para o Edson aqui, que é um escritor argentino também, eu senti que o Sábato, Dostoiévskiano de carteirinha, tinha mais sangue na veia literária do que o próprio Borges. E o Edson aqui traz, nesse poema curto, uma síntese literária, vivencial, histórica muito grande. Porque Alexandria, vocês vão se lembrar, é aquela biblioteca da antiguidade que ardeu em chamas. E Alexandria, essa biblioteca que ardeu em chamas, faz arder também essa ferida vivencial do Edson, essa ferida de classe, essa ferida social, que o Brasil reproduz ad nauseam, com muita náusea, inclusive. Né? Então o Brasil vem reproduzindo isso. O Edson como que fala? Eu conheço a biblioteca da ausência de livros. Mas a minha mãe carregou essa biblioteca e me trouxe um ensinamento maior. Coisa que encarna a ideia da biblioteca do Borges. Eu trago essas considerações porque eu gostei muito desse poema, Edson. Essa leitura que eu faço, eu te pergunto, você vazou, você transbordou esses aspectos? Porque aqui, pessoal, vocês viram, eu fiquei falando, e obviamente que pelo tempo do nosso programa eu até fiz sínteses, porque vocês veem a miríade de estradas que partem desse poema com um estilo extremamente sintético. Você se definiria, eu sei que a gente não gosta tanto de uma definição que enrede o poeta numa só colocação, mas você definiria o seu estilo como a síntese da miríade, não? A síntese? Como um nó de uma teia que consegue, ao desdobrar uma série de camadas leitoras, aí você pressupõe um leitor que queira se debater que mergulhe com um poema. Você se definiria assim, Edson? Olha, não sei se eu me definiria, mas a poesia que me interessa, a poesia que me toca, vai por uma linhagem, por uma visão que vem do Pound, por exemplo.
Ezra Pound, né? O poeta norte-americano. Exatamente. E que pressupõe que a poesia é síntese. A visão que o Pauli tem é uma visão que marcou talvez a poesia contemporânea, né? Tá. Passando para nós via concretismo e tal. Mas aquela questão que ele já identificou lá no Dichtung, né? Que a palavra poética tem que ser sintética. Tá. Então eu não gosto muito de poesia muito derramada, não gosto muito da linhagem até que se pratica muito hoje em dia, que é meio indistinto entre prosa e poesia. Você não sabe se é poesia ou se é prosa, chama-se prosa poética e tal. Tá. Acho que a poesia tem uma especificidade, tem uma característica que é dela e é por isso que ela é poesia e não prosa. Então, o meu trabalho busca isso. Talvez o meu temperamento também busque isso. As essências, a síntese, uma forma de escrever poesia meio filosófica, né? Meio se debatendo com a vida, com o pensamento. E aí, eu até pedi a palavra para o Edson, porque aí tem um ponto interessante. Você fez a menção aqui no meio do comentário sobre a questão do poder de síntese a partir do concretismo. Não apenas a partir, a gente sabe que o modernismo brasileiro vai trabalhar muito com isso. É verdade, é verdade. Mas o concretismo, que obviamente é um desdobramento do movimento modernista no Brasil, para um outro sentido, Sim. prima pela síntese, mas, e eu até te fiz essa pergunta lá fora, e a repito aqui para que você a compartilhe com os nossos telespectadores, mas se o concretismo te influenciou, e você pode até falar aqui da sua experiência com Augusto de Campos, ali na revista que você editava, se ele te influenciou, de certa maneira a sua poesia, que tem uma forte carga existencial e filosófica, recuperou uma semântica que o concretismo foi deixando de lado, para fazer com que o signo girasse sobre si mesmo. Entendi. Com que a literatura fosse se aproximando de outras artes e se despisse do conteúdo. Como é que foi, então, para você esse movimento? Você foi influenciado pela síntese, mas a tua síntese é uma falsa, entre aspas, síntese. Entendi. Porque é uma síntese da miríade. É uma síntese que pede, leitor, vem até mim e seja tragado para que caminhe pelos vários sentidos para os quais minha poesia aponta. Como é que foi essa tua trajetória? É verdade. Bom, eu acho que o concretismo educou os 5, 6, 7 sentidos poéticos, não poéticos, né, dos escritores contemporâneos. Mesmo aqueles que os rejeitaram, né, rejeito, que são reativos, justamente rejeitaram porque a pegada dos caras realmente é muito poderosa. Agora, como eu tive várias outras influências também, as minhas leituras sempre foram erráticas e tem a minha experiência de vida também, eu não fui tanto para o visual, né? Eu não fui para aquela síntese que acabou no símbolo, né? E por outro lado, como eu tenho um ouvido musical também, estudei música, composição, regência, toquei violão há muito tempo, toquei na noite e tal. Para mim sempre tem que ter musicalidade a poesia. Então, isso eu sempre busquei, a síntese e a musicalidade. Então, eu não abandonei a rima, por exemplo, né, como os concretistas apregoavam, né, que eles foram as pessoas que tiveram a pachorra de dizer que o ciclo histórico do verso tinha acabado. Rapaz. Embora você veja até em alguns poemas do Augusto que tem rima, né, tem coisas... O Haroldo trabalhava com rima também, ou não? Alguma coisa, assim, mas é mais toante, soa ali dentro do poema, né, não é algo marcado no final do verso, claro, nem poderia ser. Mas o Augusto tem alguns poemas que você vê que tem uma sonoridade ali e uma rima interna muito grande, né? Só que ele trabalha isso plasticamente, visualmente, e se dilui, né? Agora, me influenciou bastante, mas não só. O Augusto é um gentleman, né? Eu tive a oportunidade de me aproximar dele por conta do site, do Cronópios, de uma edição especial que a gente fez da revista Menemosine, em homenagem a ele.
E depois fui editor, editei um livro dele pelo selo Muzahara, que é aquela viagem que ele fez até o Borges, inclusive, ele, a esposa e o filho. E ele traduziu, além do diálogo que eles tiveram lá durante 2 dias, que ele depois, de memória, sintetizou. Eu só peço aqui eu falei para o Edson que ano passado, quando eu estive ali na Feira Literária de Frankfurt, eu tive esse livro que ele editou em mãos, encontro, justamente estava ali no stand da editora, que eu tive em mãos esse encontro do Augusto de Campos com o Borges. Fala um pouquinho mais sobre esse livro que você editou. Saiu pelo selo Muzahara, como é que foi isso? É o selo Muzahara em parceria com a editora Terracota. Tá. Porque o selo Muzahara é um selo da editora Terracota, né? Foi um selo que eles toparam fazer só para a gente editar poesia. Então a gente chegou a editar várias coisas legais, inclusive o Ernesto de Melo Castro, o último livro dele foi editado pelo selo Muzahara. E eu perguntei para o Augusto se ele tinha alguma coisa, né? Algum inédito. Ele falou, olha, inédito, assim eu não tenho, mas eu tenho esse trabalho que eu já, acho que 15 anos atrás eu editei por uma universidade, mas foi algo pequeno, assim, que não teve repercussão nenhuma, foi uma edição interna ali, e era o diálogo que eu tive com Borges e 10 poemas do Borges que eu tinha traduzido. Só que agora eu ampliei, eu tenho mais 10 que eu nunca tinha publicado. E aí ele trouxe? Aí ele trouxe e a gente fez uma... E é maravilhoso, né? Claro. Augusto, que para mim é o... grande erudito. Não, tradutor de poesia, acho que não tem ninguém que chega nos pés do Augusto, para mim. É o tradutor de poesia em língua portuguesa. Claro. E, Edson, aqui a gente começou com bibliotecas e também tem esse também é muito bonito. O Relógio de Areia, aí do Inel, ele traz um outro desdobramento. Se no começo era o útero, no final, ou no desdobramento, era a paternidade. De maternidade para sua paternidade. Certo. Lê para nós esse belíssimo poema chamado Relógio de Areia, olhem o nome, para a gente desdobrar essa temática da tua poesia. Bacana. Relógio de areia. Meu filho de 3 anos adora manipular ampulhetas. Observa atentamente o relógio de areia como quem assiste à dissolução de um império. Ele é o senhor do tempo e nem imagina o quanto me faz barganhar com Thanatos. Olha, pessoal, eu tenho que elogiar. Bom, vocês me conhecem aqui. Eu estou elogiando a poesia do Edson justamente porque ela me tocou bastante. Não estou simplesmente fazendo uma colocação. Vejam só, o Edson traz aqui a figura de Thanatos, a dissolução dos impérios com o tempo. Se a gente observar a história humana, se a gente fizer um sobrevoo com o hipopótamo do Machado de Assis, ali do Memórias Póstumas, que império se manteve? Olha a situação em que a Grécia está hoje. A Grécia do nosso Edson Cruz, olha a situação em que ela se encontra hoje e veja de onde ela saiu. Olhem essa transição dos impérios. Boa. Olha o temor dos Estados Unidos. E a gente vê o Edson fazendo um jogo político numa metáfora do transcurso da areia que é o tempo. E vocês têm essa noção de Thanatos ao final. Thanatos, nosso queridíssimo Sigmund Freud ali, a figura da morte, né? Essa figura da morte, você está com 55 anos, se retransfigurou, ela veio para você sentiu que não poderia mais morrer depois do seu filho nascer, digamos assim, isso retransfigurou você e trouxe uma temática ainda mais forte para a tua poesia? Sim. Me faz barganhar diariamente com a morte, né? Quer dizer, me dá mais tempo porque eu quero vê-lo crescer, eu quero ver meus filhos crescerem. E também quero criar muita coisa, quero fazer mais do que eu fiz até agora, porque eu perdi muito tempo na vida. Então, a coisa da paternidade é isso, né? Paternidade dos filhos e dos vários filhos. Das várias criações, vamos dizer. E Edson, assim, a imagem do tempo, ela está presente no Bibliotecas também, obviamente. Sim. Mas de uma matéria mais imediata ali naquele poema. Agora, nesse poema do Relógio de Areia, bom, o próprio título, Relógio de Areia, traz a figura do tempo como matéria da poesia. Mas o conteúdo, a forma da construção, é como se fosse o duelo com o tempo.
Sim. que nos dá a vida ao dar a vida também subtrai. Essa é uma tensão muito rediviva nas tuas poesias, não? Sim, acho que sim. Acho que no sambaqui também tem essa tensão já bem... Tem uma certa melancolia, assim. Talvez até mais viva no sambaqui do que no ilhéu. Do que no ilhéu. No ilhéu tem uma certa redenção e uma superação disso, vamos dizer assim. Com a experiência da paternidade, entre outras. Isso, com a experiência da minha prática budista também, que está muito... que mapeou e pintou, tingiu de muitas cores esse livro, principalmente, né? Quando eu estava trabalhando nesse livro, do processo todo, eu também estava trabalhando na revisão de um texto budista, né? De uma edição da Soka Gakkai, dos Goshos, das escrituras do Nichiren Daishonin, né? Que é o Buda do budismo que eu pratico. Então isso maculou todo, tem inclusive poeminhas assim que Eu ia até te pedir, a gente falou aqui da experiência do Edson filho, da dor de ser filho, da dor da origem, do pai, e tem um haikai, um poema haikai, que está aqui da infância, que eu pediria a você, muito sintético, gente, e eu pediria a você que lesse nesse nosso final aqui de Espaço Heráclito, a gente retomar esse tema da infância. Com prazer. Zunido de cigarras, infância estourando meus tímpanos. Olha, pessoal, eu, por exemplo, me lembro do interior, ele estava falando pro Edson, minha família do Noroeste Paulista, em Marília, eu lembro do galo pela manhã, lembro dos latidos esparsos do cachorro, e ele trouxe os unidos cigarros e a infância brotando desse aspecto. A temporalidade para você, nessa relação do budismo, da sua filosofia, da psicologia, que obviamente está perpassando, você sente essa temporalidade como algo transverso? O tempo é uma matéria de reversão para a tua poesia, não? Reversão como assim? No sentido de aglutinar uma série de temáticas e aproximá-las de tal maneira que cronologicamente elas estejam distantes, certo. Mas na poesia, o espaço da poesia coagula esse tempo. Entendi. O espaço da poesia ele é nutrido por isso, né? O espaço do poema, vamos dizer assim, não, nem da poesia. Justamente porque ele trabalha com essa síntese, que é síntese temporal, síntese de significados. Eras passam dentro de um poema, né? E são cristalizados ali ou não, diluídos ali. A poesia acho que é o topos, é o locus adequado, né? Para se proceder a essa síntese. É um buraco negro, né? Um poema bem feito é um buraco negro que cabe tudo. Uma bela imagem. Olha, pessoal, infelizmente a gente vai chegando ao término do nosso debate aqui com o Edson. Edson, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Foi um belo debate aqui. Você trouxe uma série de temáticas. Muito obrigado pelo convite e espero vir mais vezes para a gente falar. Olha, pessoal, com mais calma. A gente até nem teve tempo, eu só queria terminar o programa citando aqui. Cita para nós o Musahara, o teu portal, Edson. Então, é www.musahara.com.br, que é um site de literatura e adjacências. Muita coisa rola por lá, tem muitos colunistas, muita poesia e alta literatura com L, como eu costumo chamar. Tá bom. Olha, pessoal, eu agradeço muito ao Edson. Ficamos aqui e até a próxima segunda-feira com mais um Espaço Heráclito. Um grande abraço e tchau, tchau.